Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos novamente. Gente, última aula, né, graças a Deus. E domingo passado eu falei que bom que estava calor, né, e eu imagino o frio às vezes como uma pessoa. Só porque eu falei que bom que o calor chegou, eu imaginei ele desfazendo as malas, falando só por de raiva eu vou ficar também, ainda vou vir com chuva. Mas graças a Deus a gente tem que adorar em todo o tempo, né, e o frio também é do Senhor. E eu sei que atrapalha um pouquinho da gente vir levantar cedo, então, glória a Deus pela vida de vocês, pela disposição de vir aprender com chuva, com sol, seja com o que for, né? O Senhor espera isso da gente, disposição em aprender. E hoje é a última aula, apesar de tudo, eu estou muito feliz por chegarmos na última aula. Eu tenho muita, eu ia falar ansiedade, mas ansiedade não é uma palavra legal da gente usar, ela é muito negativa. Eu fico muito animada, muito na expectativa de iniciar as coisas, mas eu tenho uma expectativa maior em concluir. Porque começar, comparado com terminar, é relativamente fácil. Porque é difícil hoje em dia a gente chegar no fim das coisas. Então, são 6 aulas, graças a Deus chegamos ao fim dela. Apesar de todos os acontecimentos que a gente tem aí na nossa vida particular e na igreja, a gente está conseguindo concluir. Então, 6ª aula, foram 6 aulas. Quem não assistiu às aulas anteriores, quem não esteve nas aulas anteriores, assista, gente. Eu não vou dizer para vocês que esse é o tema mais importante. Não existe temas, por mais que a gente tenha teologia sistemática, a gente tem alguns pontos muito importantes na igreja, eu não vou dizer que essa é a aula, o tema mais importante, mas ele é fundamental. Porque se a gente aprender uma série de coisas, mas não se atentar na glória do Senhor, não faz muito sentido. Se eu rejeito a glória do Senhor, o que mais eu rejeito de Deus? Então, não faz sentido a gente não valorizar a glória de Deus, tá? Então, hoje, nós falamos aí sobre muitas vertentes, sobre muitas faces da glória de Deus. E hoje, a face que nós vamos falar, a perspectiva que nós vamos falar é a glória de Deus na igreja. É claro que nós já vimos muitas coisas ao longo dessas aulas no relacionamento da glória com Deus. Então, a gente falou sobre temor, a gente falou sobre reverência, a gente falou sobre vários pontos, sobre a busca incessante, a gente falou sobre não desvalorizar a presença, não desvalorizar a glória. Então, alguns pontos que se encaixariam aqui, eu não vou repetir, porque a gente já viu, tá? Então, hoje nós vamos analisar mais numa perspectiva de como nós devolvemos glória a Deus, por exemplo, tá? Isso baseado no comportamento, através de Jesus. Qual é o sentido da consciência da glória que a gente percebe desde o Antigo Testamento e que chega ao Novo e que chega aos nossos dias? Qual é essa consciência que mesmo com o passar do tempo ela não pode se perder? Então, nós vamos ver mais essas manifestações, tá? Como é que nós vamos adorar lá no fim? Então, vai ser uma perspectiva mais específica, porque nós já vimos os outros pontos, tá bom? Mas é claro que quando eu falo da glória de Deus na igreja, ela envolve muitas coisas. Tudo bem? Só para a gente recapitular um pouquinho aí e sedimentar o que a gente já viu. Beleza? Estão prontos aí com seus cadernos? E aí a gente vai ver alguns conceitos hoje. E eu quero começar com vocês com o conceito de consciência da glória. Embora a gente já tenha tratado disso lá na primeira aula. Só que de uma forma um pouco mais diferente. A gente falou sobre a consciência da glória se retirando, lembra? Que às vezes a gente não presta atenção, que a glória vai se retirando aos poucos, que a presença vai se retirando aos poucos. Mas hoje eu quero falar para você sobre uma consciência, usando aí 2 textos do Antigo Testamento, depois a gente vai caminhar só no Novo. Mas eu quero trazer 2 textos do Antigo, porque existem alguns princípios que nós vamos ver que eles são fundamentais na consciência da glória de Deus. E esses princípios, eles não se modificam com o passar do tempo. Então, embora nós saibamos e já aprendemos, acho que lá na segunda aula, a gente aprendeu sobre essa relação que o judeu tinha com a presença de Deus, com a glória de Deus, que era muito focada no templo, lembram? Que era uma coisa muito física, muito associado com o físico, muito associado com o templo. Nós vamos ver que existem princípios da adoração que eles permanecem e devem existir em nós, que vão trazer a consciência da glória. Então, por mais que o judeu sempre mencionasse, sempre relacionasse a presença com o templo, sempre a manifestação da glória de Deus de uma forma grandiosa com o templo, nós hoje temos a consciência de que somos habitação e templo do Espírito Santo. Só que
Quando nós falamos em adoração, entenda que não é uma adoração cultual, somente no que se restringe ao culto. Nós temos uma ideia hoje de fazer uma associação muito rápida da palavra adoração com culto, com liturgia. Você associa na sua mente, adorar a Deus. O que é adorar a Deus? É estar na presença dEle, é estar na casa dEle. E o adorar a Deus, ele é amplo. Então, o adorar a Deus, no sentido que nós tínhamos ali, no Antigo Testamento, ele não vem só dessa reverência, do reverenciar-se, do se encurvar, do estar na presença dele no templo, mas era muito mais o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Deus, sou propriedade exclusiva de Deus, e por ser propriedade exclusiva dele, toda a minha rendição está para ele. Por isso que Deus trabalhava muito neles, essa questão da particularidade. Vocês são um povo particular meu, tá? Então, o que nós vamos entender hoje da consciência da glória para nós? Baseada em Jeremias e em Salmos 96, que eu esqueci de colocar ali, a gente já vai abrir. Qual é o tempo, em que momento eu preciso ter consciência da glória de Deus e no que está baseada a minha consciência? Quais são os fundamentos dessa consciência? Então, baseado em Jeremias 18:32, vê aí comigo. E eu coloquei errado, não é 18 não, é 17, gente. Nem sei de onde eu tirei aquilo. É Jeremias 17:12. Eu acho que eu estava lendo outra passagem e confundi ali. Jeremias 17:12, tá? Coloquei errado ali. Que diz assim, olha, nós, porém, adoramos diante do teu trono, eterno, exaltado e glorioso. Aqui é claro que Jeremias, o contexto, Jeremias está discorrendo acerca dos falsos profetas, das pessoas que estão dando atenção a profecias que não são reais, a palavras de paz, quando na verdade Jeremias estava profetizando palavras de denúncia, ele estava falando sobre o cativeiro que estava por vir, esse é o contexto geral. E ele fala, feliz o homem que não confia em outro homem, mas que confia no Senhor, e tem toda uma explanação a respeito disso. E aí ele vai dizer, nós, porém, não somos como essas pessoas que viram as costas para o Senhor. Nós, porém, não somos como essas pessoas que firmam os seus passos e a sua fé e a sua esperança em mentiras ou em outros deuses. Nós somos quem? Nós somos o povo que adora ao Senhor diante do teu trono, eterno, exaltado e glorioso. Então, a partir disso e a partir do que está em Salmos 96, que eu já vou ler agora para você, que aí eu explico tudo de uma vez, abre aí comigo. Salmos capítulo 96. Era para eu ter colocado ali. Não coloquei. Salmos 96, a partir do verso 3. Olha o que diz. Acharam aí? Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Então, baseado nesses dois textos, o que nós podemos aprender de princípios dos quais a gente pode fundamentar a consciência, a nossa consciência da glória, estarmos conscientes de um Deus glorioso. Primeiro ponto, quando? Na adoração, e aí aqui eu já expliquei para vocês uma adoração que se expande, não é uma adoração fixa, só litúrgica, uma adoração cultual, uma adoração da sua vida. Enquanto eu me rendo ao Senhor, enquanto eu sou propriedade exclusiva dEle, enquanto eu adoro, eu tenho consciência dessa glória. Eu tenho consciência desse esplendor. Outro momento, reconhecimento, porque não pode ser uma adoração onde eu não consiga reconhecer quem Deus é. Onde eu não consiga reconhecer a soberania de Deus, que é o que a gente leu aqui no Salmos 96. Reconheçam todos os povos quem de fato Deus é. E esse reconhecimento me leva a uma necessidade de que os outros também reconheçam. Que é o que a gente falou nas aulas anteriores. Eu não quero que as pessoas se acheguem a Deus porque os problemas delas têm que ser resolvidos.
ou porque eu quero que elas olhem para mim como um ser diferenciado. Eu não quero que elas olhem para mim como, você tinha razão, a sua religião é a certa. Eu quero que essas pessoas reconheçam a Deus, porque o reconhecimento da soberania de Deus é o fundamento de todas as coisas. E porque eu quero que essas pessoas reconheçam a Deus, eu proclamo, que é o que o Salmo 96 também fala, proclamem a todos os povos quem Deus é. Então, quais os momentos em todo o tempo? Mas eu separei 3 momentos cruciais aqui que não podem faltar: a consciência da glória de Deus, porque ela vai determinar o Deus que eu prego. Eu prego um Deus majestoso ou um Deus solucionador de problemas? E, gente, é em todo o tempo. Você vai perceber que isso é nos louvores, isso é nas conversas, isso é na evangelização, isso é na sua adoração, isso é no seu devocional, isso é em todo o tempo. Você não esquece da glória de Deus. Uma vez que você entende essa glória, você não esquece mais. Uma vez que você entende quem é Deus na sua plenitude, daquilo que Ele se revela, não que nós tenhamos capacidade de compreender Deus como um todo, porque a criatura nunca vai definir seu Criador, mas ela vai ter o caminho do conhecimento que Deus dá. Na adoração, no reconhecimento e na proclamação. É nisso que a gente lê na junção de Jeremias com Salmos 96. Então, durante esses momentos, e obviamente todo o resto da minha vida, eu preciso ter consciência da glória. E agir e falar de acordo com essa glória que está em Deus. E o que Jeremias presencia? Qual é a objetividade da glória? E a gente tratou muito sobre objetividade também nas aulas passadas. Lembra que eu falei que a glória é objetiva e a presença é subjetiva? A gente aprendeu isso. A objetividade da glória nunca é tirada. Qual é a minha consciência? Ela tem que estar em mente, sempre ligada, sempre relacionando que a glória de Deus é um trono. É isso que Jeremias vê, um trono. Esse trono traz o sentido do quê? De soberania, de poder absoluto. A glória do Senhor sempre traz à minha consciência poder absoluto, soberania absoluta. Uma glória que é eterna, porque ele vai descrever características desse trono. Um trono que é eterno. Obviamente, uma glória que é eterna, um Senhor que é eterno. Um Senhor, um trono, uma soberania exaltada. Está acima de todas as coisas, está acima de mim. Está acima das nações, está acima de qualquer outro poder terreno. É glorioso, obviamente, esse trono é glorioso porque o Senhor é o Rei da glória. Eu expliquei para vocês que toda a glória, ela se expande da pessoa de Deus. A glória nos céus, a glória no terceiro céu. Toda a imensidão da glória que o Senhor revela, que o Senhor manifesta, só existe porque parte dele. Majestade e beleza. Em um verso, em uma frase de Jeremias, a gente consegue ter tudo isso. Uma consciência de que a glória do Senhor, ela é tudo isso. É o esplendor da glória de Deus. E não pode faltar. Não pode faltar na nossa adoração, não pode faltar no nosso reconhecimento daquilo que a gente fala e daquilo que a gente proclama. E parece uma coisa muito simples e muito óbvia. Nossa, Hannah, mas isso é muito óbvio. A gente sabe, o trono do Senhor, o trono eterno, o trono exaltado. Mas se a gente parar para pensar, gente, tem essa consciência na prática, em tudo que a gente faz? Vamos ser sinceros. Nas pregações que a gente escuta, nos principais louvores que a gente canta, e presta atenção no que eu estou falando, eu não estou me restringindo a louvores congregacionais, eu estou falando de uma forma geral, nos nossos devocionais, nas nossas conversas, a gente proclama, porque o salmista fala, proclama entre as nações. Isso, ele não está falando para evangelista, até porque nem tinha isso aqui. Tá? Até porque aqui, nos Salmos, estou falando de um povo que ainda é exclusivista de Deus e que em nenhum momento o Senhor os instigava a proclamar no sentido de fazer parte. Era mais no sentido de reconhecer mesmo. É diferente de hoje, que a gente proclama para que as pessoas façam parte. Aqui era só no sentido de reconhecer, que elas realmente reconhecessem a soberania de Deus, que não há outro Deus. Então não pode faltar essa consciência. Eu não posso negar a glória de Deus, porque eu estou negando o próprio Deus. Então tem que ser presente em tudo que a gente faz, tem que ser praticamente o ar que a gente respira, o oxigênio. É a glória de Deus. Beleza? Tudo bem? Então é uma coisa que a gente precisa refletir, precisa retornar aos poucos, porque há uma tendência hoje, devido a muitos fatores terrenos, devido à secularização, de uma inversão de valores e de posições que a gente não presta muita atenção. Mas o homem está muito hipervalorizado. A raça humana está muito hipervalorizada. É como se Deus existisse por causa de nós.
Mas nós existimos por causa de Deus. Vocês entenderam? Deus só existe porque a humanidade passa dificuldade e precisa ter um Deus para poder solucionar. É isso que a gente praticamente está vivendo. Mas nós existimos para adorar a Deus, não é Deus que passou a existir para nos adorar. Presta atenção como minuciosamente ou sutilmente nós não estamos vivendo isso. E eu vou falar só de um slide disso, eu vou partir para outras coisas mais aqui. Mas se a gente não ter essa consciência da glória, tudo que a gente já estudou, tudo que a gente relacionou, tudo que a gente vai ver hoje ainda, perde sentido, porque ao invés de Deus estar no centro, nós estamos no centro de todas as coisas. Deus vai continuar sendo Deus, e essa canção tem que ser muito verdadeira. Senão ela também não faz sentido. Tá? Beleza? Tudo bem? Conseguiram copiar aí? Então já vai abrindo aí para você, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Gente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, há uma possibilidade aí de que Paulo tenha escrito até 4 cartas, tá? Mas o que chegou no cânon para a gente são 2. Existiram várias razões para ele tratar aqui com o povo de Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto, rapidinho aí, não posso me ater muito a isso, mas só para te situar um pouquinho, era uma igreja muito diversificada em dons, né? Teve alguns problemas litúrgicos e teve muito problema com imoralidade sexual também. Daqui a pouco eu vou me ater nessa imoralidade sexual. Mas, por enquanto, o que a gente vai se ater nesse capítulo 3 aqui de 2 Coríntios? Houve uma necessidade de Paulo escrever sobre vários assuntos, e quando ele chega no capítulo 3, ele está iniciando, ou na verdade enfatizando, né, dando uma continuação, à sua autodefesa. Então existiram muitos falsos apóstolos naquela época, que começaram a acusar o próprio apostolado de Paulo. E começaram a acusar Paulo de não ser verdadeiro, de suas cartas não serem fidedignas, assim como aquilo que ele falava não era fidedigno. E começaram a acusar Paulo especificamente do fato dele não ter cartas de recomendação. Por isso que ele começa tratando a questão das cartas de recomendação. Eu estou situando vocês aqui no início porque a gente vai falar sobre a glória da nova aliança. Só que para eu explicar para vocês a nova aliança, eu vou explicar um pouquinho do contexto desse capítulo 3, para a gente entender qual é a diferença da antiga para a nova aliança e depois entender o que é a glória da nova aliança. Entenderam o que eu estou fazendo com vocês? Vamos um pouquinho no contexto. Depois do contexto, vamos entender o que é a antiga e glória aliança. Depois de entender isso, vamos entender qual é a glória da nova aliança que se supera na antiga? Então, vamos trilhar um caminho aqui. Então, ele inicia o capítulo 3 fazendo uma autodefesa. E aí, esses falsos apóstolos, eles começam a querer injetar nas pessoas uma questão de que nós temos cartas de recomendação. E esse Paulo? Quem fez as cartas dele? Quem o recomendou? E aí é por isso que Paulo começa falando, olha, por acaso nós temos mesmo necessidade de carta de recomendação entre vós? Vocês são a minha carta. Vocês são a testemunha do que eu fiz entre vocês. O Espírito Santo testifica do que eu fiz entre vocês. E aí ele vai começar a discorrer em cima disso, e ele vai seguir uma sucessão de comparações. Ele sai um pouquinho desse assunto, para adentrar num assunto profundo com o povo de Corinto, que é explicar as questões da antiga com a nova aliança. Porque esses falsos apóstolos estavam também introduzindo alguns falsos ensinos. Boa parte desses ensinos eram fundamentalistas, estavam fundamentados na antiga aliança, como se o povo tivesse uma necessidade ainda de praticar alguns rituais para ser salvo. Então, ele vai começar a adentrar na questão da nova aliança, fazendo uma espécie de correlação, de comparação entre coisas, entre a antiga e a nova aliança. E no discorrer, meio que misturando um pouquinho essa questão da aliança com o seu apostolado, Paulo vai trazer uma revelação super importante ali no verso 5. Nós não vamos ler todos os versos, mas eu quero ler com vocês alguns versos, tá? Então, leiam comigo o verso 5, gente, de 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que ele fala.
Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Qual é o ponto da capacitação para se fazer a obra do Senhor que Paulo vai usar aqui como defesa, que na verdade não fica como uma defesa só para si. É uma instrução geral para a igreja. Ele vai dizer que a capacitação para o reino vem de Deus, nunca vem do ser humano. Então é como se Paulo já estivesse se contrapondo, falando, olha, essas cartas de recomendação não são nada diante do Deus que te elege. A capacitação para tudo no reino vem de Deus. Nós não nos consideramos capazes de nada, embora Paulo tenha títulos, embora Paulo tenha muitas coisas que o favorecessem, e por si só essas coisas já ele poderia se vangloriar, por exemplo. Porque, gente, Paulo é um cara que vai descobrir o que é a glória da nova aliança, não de uma forma teórica ou teológica. Ele vai descobrir isso na aplicação da própria vida. Porque Paulo tinha tudo para ser o cara a partir da sua formação. Mas Paulo foi tudo o que Deus quis que ele fosse a partir da eleição de Deus. Foram 14 anos só de experiência, só para vocês entenderem um pouquinho. Foram 14 anos só de Deus treinando ele. Paulo tentou fazer as coisas do jeito dele, porque ele foi instruído por Gamaliel, porque ele foi fariseu desde muito cedo, ele era membro do Sinédrio, ele tinha uma espécie de títulos que ele por si só poderia falar, eu sou super habilitado para o evangelho, mas não foi. Deus fez tantas coisas diferentes com Paulo, fora que ele teve muitas recusas dos próprios apóstolos, recusas das pessoas, que ele teve que ficar 14 anos, sabe como? De boca calada. Antes de Paulo começar a ser usado por Deus, ele ficou 14 anos indo de um canto para outro, fugindo das perseguições que tinham contra ele. Até Deus falar, agora sim, eu quero você como apóstolo dos gentios. Então, Paulo é uma pessoa que consegue descrever a nova aliança porque ele tem a percepção exata do que é a nova aliança. Porque ele conseguiu ter a revelação disso na própria pele. Do que é a capacitação que vem do Senhor, porque a nova aliança se sobrepõe à antiga. E aí ele começa nessa defesa falando, a nossa capacitação vem do Senhor. E agora vem mais um segredinho que eu coloquei ali, o objetivo. Qual é o objetivo da capacitação do Senhor sobre nós, nessa nova aliança? Da qual Paulo está descrevendo que estava sobre ele. Veja comigo aqui, ó. No 6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, para falar da nova aliança, para exercer a nova aliança, para viver a nova aliança. E aí ele continua, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Que em outra tradução, a minha tradução é muito mais direta, mas talvez a sua, se for uma mais antiga, tem o famoso verso que a gente decorou ele desse jeito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E que durante muito tempo na igreja, gente, foi muito mal interpretado, tá? O que era a letra matar e o Espírito vivificar. Chegou a um ponto disso ficar tão forte na igreja, tipo uns 20 anos atrás, que fazer teologia era sinônimo de heresia. Chegaram a ver essa época? Chegaram a lembrar dessa época? Eu já ouvi isso. Há 20 anos atrás, quem fazia teologia era quase um praticante da heresia, porque é como se estivesse supervalorizando a letra, né, e não era permitido. E tiveram muitas concepções erradas a respeito disso, tá? O que Paulo está dizendo com o sentido da letra matar? Ele está correlacionando nesse primeiro momento, definindo, né, fazendo uma antítese, uma separação da nova aliança com a velha, dizendo que a justificação que nós temos no sangue de Cristo na nova aliança, ela se sobrepõe, é superior à condenação que a letra propõe. Veja, sempre foi do intuito do coração de Deus nos salvar. Só que até Jesus vir, nós temos um longo processo para isso, não temos? No Antigo Testamento, você vai ter o que para direcionar o homem? As leis. Você vai ter as pedras da lei, você vai ter as tábuas da lei, você vai ter os 10 mandamentos que vão dar origem a todos os demais mandamentos que o judeu seguia. Só que, diante da letra, o homem não consegue se salvar. Diante da letra, o homem tem a consciência do seu pecado, mas ele não consegue fazer nada por si.
Ele tenta, mas não consegue. Então, o que essa letra acaba promovendo no homem? Condenação. Mas é porque a lei é ruim? A lei é ruim? É porque nós somos ruins. Então, é isso que Paulo está falando. A letra mata, porque ela não consegue te vivificar. Ela não consegue, de fato, te conduzir à salvação. Então, toda a minha tentativa de tentar ser salvo só por regras, só pela moral, embora a letra não esteja perdendo a sua moral, mas vai ser uma tentativa vã. Então, quando Paulo fala que a letra mata, ele não está rejeitando a lei, que também é um outro processo equivocado dos tempos de hoje. Quer dizer que a graça nos basta para tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, continue pecando, porque Deus é muito abundante de graça. E viva no lamaçal do pecado, que a sua salvação está garantida. E rejeitando a lei. Fala. Não, aí já é outros conceitos, tá? Existe a doutrina que talvez possa prejudicar a justificação. Aqui eu estou falando no sentido de você prejudicar a raiz do negócio. Então, por exemplo, em nenhum momento Paulo está rejeitando a moral da lei, porque a lei, ela nos direciona. Gente, se a lei parasse de nos direcionar, na verdade a gente nem precisaria mais da Bíblia, né? No sentido de direcionamento. Vou por mim mesmo, Jesus já fez o que tinha feito por mim, agora é eu por mim mesmo. É eu nos meus conceitos, é eu no meu achismo, é o que eu quero pensar. Não era isso que Paulo estava falando. É tão difícil, às vezes, e complexo, ao mesmo tempo que é simples, pode ser complexo da gente entender, porque acontecem essas bagunças na igreja. Então, Paulo não está desprezando a Bíblia, não está desprezando a lei, né? A Bíblia que eu digo aqui é a lei, na Bíblia toda. Ele está dizendo que a moral por si só não é suficiente para te salvar, mas a justificação do sangue de Jesus que vem na nova aliança, ela sim te habilita, ela te justifica, né? Porque a condenação caiu sobre Jesus, a condenação é removida, e aí você tem toda a habilitação agora para cumprir a vontade do Senhor. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes, ele faz comentários, tá? Expositivos sobre todos os livros, né? Eu super indico para você que de repente quer se aprofundar no conhecimento, um dos caminhos é as exposições dele. E aí ele colocou umas frases de comparação que eu achei muito legal. Vou falar para vocês que pode ajudar vocês a compreender, a pelo menos sintetizar essa questão da antiga e da nova. Ele fala assim, ó: na antiga aliança, eu faço tudo para agradar a Deus. Na nova aliança, Deus faz tudo por mim. Na antiga aliança, sou eu fazendo tudo para olhar para Deus, olhar para mim e falar, nossa, que bonitinho você cumprindo tudo. Mas na antiga aliança não tem eu fazendo alguma coisa, é Deus provendo tudo por mim. Eu não estava no sacrifício de Jesus. Ele não precisou de mim lá, ele fez por si só. Na antiga aliança, é eu tentando ser salvo. Na nova aliança, é Deus me dando a salvação. Na antiga aliança, é eu dando tudo de mim. Na nova aliança, é Deus dando tudo dele, porque Deus é o Filho. Essa correlação pode te ajudar a entender ou a sintetizar um pouquinho da antiga para a nova. Beleza? De uma forma geral, gente, é isso que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 3. Ele vai fazer uma distinção da antiga aliança para a nova aliança, para ele poder explicar como a glória da nova aliança é superior à antiga. Só que para ele chegar nesse conceito, ele teve que trabalhar isso, que é o que eu estou fazendo com vocês. Estou trabalhando conceitos, para depois dizer que a glória da nova é superior. Então, ele vai falar, por exemplo, fazer comparações de que a lei foi escrita em pedras de tábuas, mas agora a lei é escrita no coração de carne. Ele vai fazer algumas comparações para chegar nesse conceito. E aí, ele vai falar sobre a nova aliança e vai dar ênfase à nova aliança. E aí eu quero que vocês entendam que a palavra, a expressão novo ou nova que Paulo usou, no grego a gente tem duas expressões para poder descrever algo novo. Tem a expressão grega que vai descrever algo novo no tempo, passou um tempo, surgiu algo novo. A expressão que Paulo vai usar aqui é a expressão que a gente fala kainós, que significa que algo é novo em tempo e algo é novo na qualidade. Então, isso também é muito importante, caso você não tenha anotado, se quiser,
deixo a dica para você, tá? Que a gente entendeu que essa nova aliança que Paulo está propondo ao povo não é só a questão do tempo. E passaram-se 400 anos onde o Senhor não falava mais com o povo, onde não agia, e aquela expectativa do Messias, e passou esse tempo e chegou o tempo do cumprimento da promessa. Não é só isso, mas é novo também em qualidade, que é o que eu descrevi agora para vocês um pouquinho a relação da diferença, tá? Então é uma nova aliança quanto ao tempo, é uma nova aliança quanto ao seu ofício, quanto ao seu significado. E ele vai estabelecer uma espécie de paradoxo. Ele vai usar Moisés como parâmetro, nesse capítulo, que a gente vai ver que ele fala, Moisés cobriu o rosto com véu, lembra? Moisés subia no Monte Sinai, quando ele descia, o rosto dele estava como? Brilhando. Para o povo não ficar assustado olhando para o rosto dele, Moisés usava um véu. Só que quando Moisés usava um véu, ninguém percebia que a glória já tinha ido no sentido de manifestação. O rosto dele não estava mais brilhando, só que ele continuava com véu. E enquanto ele continuava com véu, as pessoas pensavam o quê a respeito de Moisés? O rosto dele está brilhando. Então, houve uma certa falha de Moisés nesse ponto, tá? Que a gente vai observar um pouquinho mais aqui. De fazer com que as pessoas acreditassem que ele ainda estava com o rosto brilhando, quando na verdade já não estava mais. Então, era uma omissão, uma glória que não estava mais lá. E, em contrapartida, as pessoas achavam aquilo o máximo. Eu acho que até eu e você acharia espantoso e o máximo se, de repente, a gente olhasse para o Marcão e o rosto dele tivesse como? Brilhando. O Marcão estava aqui orando no altar, de costas, de repente ele vira, desce e você vê o Marcão com o rosto brilhando. Como é que você ficaria? Isso causava um espanto no povo. Era uma coisa bem louca, tá? Seria louco para os nossos dias também. E aí Moisés vai começar... Paulo vai começar a trabalhar sobre essa linha de raciocínio de Moisés, falando, poxa, a glória da antiga aliança causava em vocês o uau. Imagina a glória de agora. E aí o que ele começa a falar? Olha aí comigo, no 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema ou na nova aliança, que se baseia na obra do Espírito? Então, olha só, primeiro ponto. A glória da nova aliança, ela é maior que a antiga. O mesmo Deus, gente, que inspirou o Antigo Testamento, é o mesmo Deus que inspirou o Novo. Mas uma coisa a gente tem que entender, não dá para a gente colocar o Antigo e o Novo Testamento na mesma balança. Porque a glória é diferente, tá? No sentido do que Deus quer mostrar. Então, ele fala que a glória é pela obra do Espírito, que se baseia na obra do Espírito. Que obra do Espírito é essa? É a obra do Espírito da regeneração, que dá início com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo justifica, recebemos o Espírito vivifica, o Espírito nos habilita a fazer o que a gente não consegue fazer por si só. O Espírito vai dar continuidade na obra iniciada por Jesus. Aquele que completou a boa obra em você é fiel e justo para... Aquele que começou, né? A boa obra é fiel e justo para... completá-la. Como é que a obra do Senhor, que foi iniciada em nós por Jesus, é completada, gente? Na pessoa do Espírito Santo. Porque ele dá continuação no processo de santificação. Regeneração, santificação, glorificação. Vocês nunca podem esquecer esse esquema na vida de vocês, tá? Não tem nem a ver com a aula, isso é a aula que eu dei lá para trás de vocês para Romanos, mas eu estou repetindo de novo. Justificação, que é a regeneração, santificação, glorificação. Esse é o processo que ocorre em nós, em toda essa obra de redenção, ok? Jesus justificou, o Espírito Santo continua a santificação e lá no fim nós vamos ser glorificados, corpo glorificado. E aí ele continua, olha, vê comigo agora, continua aí. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Agora pula para o 12. Uma vez que o novo sistema nos dá esperança, podemos falar com grande coragem. O que vai mudar nessa nova aliança e que vai repercutir em cima de nós? Uma das primeiras coisas, ousadia.
essa nova aliança nos enche de ousadia, de intrepidez para anunciar o próprio Cristo. Porque você não consegue reter mais esse conceito com você. E no 13 ele fala assim: não somos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu. Nós não somos como Moisés, que cobria um rosto com o véu. O que ele está querendo falar aqui? O princípio de Moisés cobrir o rosto. Inicialmente não era ruim, mas enquanto ele permanecia com o véu, mesmo depois da glória sair, ficou um negócio ruim. Porque ele estava omitindo, ele estava fingindo, ele estava mascarando. A glória do Senhor ainda era presente com ele em muitos momentos, sim. Mas naquele quesito de rosto glorificado, não ficava 24 horas daquele jeito. Nós não somos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. A glória da antiga aliança, ela tem uma característica de ser desvanecente, transitória, ou seja, a glória da antiga aliança, ela não é perpétua. É diferente da glória da antiga aliança. E, gente, toda vez que eu falar em antiga aliança, se remeta às leis, Antigo Testamento. Quando eu falar em nova aliança, o seu cérebro traz Jesus, ok? Que é a pessoa e a essência da nova aliança. A nova aliança, ela é permanente, não vai acabar. Não vai ter uma necessidade de uma terceira aliança com o seu povo, tá? Já foi feito na pessoa de Jesus. Então, nós não somos como Moisés, nós não temos do que nos preocupar com uma glória que vai se acabar. Então, a gente não tem por que fingir, omitir uma glória, quando eu sei que essa glória se origina na pessoa de Jesus. Eu não tenho por que ter tentativas de trazer essa glória para mim, ou de fazer com que as pessoas enxerguem glória em mim, porque essa glória está relacionada com Jesus. E o que? Agora sim, aonde eu quero focar com vocês. Por que eu expliquei tudo isso, gente? Só para chegar no verso 16. E o verso 16, se quiser grifar, você que gosta de rabiscar a Bíblia, que é das minhas, grifa, tá? Que agora aqui é a parte onde eu quero que vocês entendam, que eu precisei explicar tudo isso. O que essa nova aliança vai repercutir em nós, no sentido da glória sendo manifesta na igreja, tá? Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, porque antes disso, eu não li aqui, mas ele está falando que o véu ainda está encoberto, ainda está na mente de muitas pessoas. Por que esse véu ainda está encoberto? É porque Jesus não foi revelado a eles. E eu expliquei um pouquinho na aula passada sobre essa revelação da pessoa de Jesus, que um dos fatores correlacionados está com Satanás trazendo a... Vai, vocês estão muito quietos. Trazendo o quê? Na aula passada, gente, eu falei que Satanás tem uma ação no mundo espiritual sobre os que não creem. O que ele traz? Hã? Vamos lá, galera. Senão eu vou começar a falar, vai dar um monólogo aqui, vocês não participam. Sim, é a cegueira espiritual. Eu falei para vocês que há uma ação no mundo espiritual das trevas, da qual Satanás cega o entendimento daqueles que não creem. E eles não conseguem entender as boas novas, lembra? Só que eu trouxe isso não como causa absoluta, mas como fator correlacionado. Porque existem outros fatores correlacionados que Jesus menciona ao longo de suas parábolas. Tá? Então, aqui Paulo está dizendo, quando as pessoas se voltam para Jesus, quando elas reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, o véu é totalmente removido. Então, tudo faz sentido. Então, veja bem, você pode fazer... Eu falei para vocês na aula passada que a pessoa tem que fazer sentido para ela a necessidade de ser salvo, certo? Certo, gente? Gente, conversa comigo, pelo amor de Jesus Cristo, que eu detesto aula assim. Eu sei que está frio, mas olha para mim, quando eu falar, fala, não é pregação, é aula, tá? Interage comigo. Então, olha só, quando eu falei para vocês na aula passada que quando nós não cremos em Jesus, primeiro eu preciso entender a necessidade de ser salvo, lembra? Só que só entender a necessidade de ser salvo e não abrir os meus olhos para Jesus vai me tornar uma pessoa com dificuldade de aceitar
a salvação de Jesus. Por quê? É como, por exemplo, o judeu não messiânico, ou aquele que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. Ele sabe que ele precisa ser salvo de alguma coisa, mas ele não enxerga em Jesus a suficiência da salvação. É quando a pessoa vai acreditar que ela precisa fazer rituais, ou se auto-sacrificar, se mutilar e etc. e tal, para poder ser salvo. Ela não consegue entender e aceitar a graça. Só que Paulo está dizendo que quando ela reconhece Jesus, todo sentimento de salvação faz sentido para ela. Toda a história de redenção faz sentido para ela. Porque uma vez que eu enxergo Jesus como suficiente para a salvação, tudo que vem em Jesus, tudo que vem com o Espírito Santo, toda a lei, todo o Novo Testamento, gente, tudo faz sentido. A gente só tem o sentido real das coisas do Senhor na pessoa de Jesus. Por isso Jesus é a essência, por isso que Jesus é o alfa e o ômega. Eu começo a aula com Jesus e hoje eu vou terminar a aula com vocês com Jesus em Apocalipse. Se a humanidade não entende Jesus como Filho de Deus, como a revelação da glória de Deus, tudo se perde. Ele chega até a metade do caminho, mas ele não progride. E é isso que Paulo está falando. Pois o Senhor é o Espírito. E agora vem a outra frase super famosa na igreja, que as pessoas por falta de conhecimento usaram errado. Pois o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. Durante muito tempo na história da igreja, essa frase também foi interpretada errada, tá? Ela foi utilizada como um pressuposto para liberdades litúrgicas, ainda que não há nada de errado em nos permitirmos entrar na presença de Deus e ficarmos embriagados com a presença dele, tá? Mas esse texto foi usado como pressuposto para, gente, onde o Espírito Santo está, e a liberdade, pula, sapateia, faz avião, voa, desce, vai correndo, vai para onde. Foi usado como pressuposto para isso. Quando, na verdade, o que Paulo está falando aqui, que aonde o Espírito Santo está, há liberdade, quer dizer que esse Espírito Santo vai ter liberdade para agir em pelo menos 3 níveis. Isso eu quero que você anote, para nunca mais você cair nesse erro. Se daqui a 10 anos essa história voltar, você vai estar alicerçado. Aonde o Espírito Santo tem essa liberdade? Liberdade do quê, gente? Primeiro, liberdade de agir sobre o nosso pensamento. Ele vai agir em 3 esferas. A primeira esfera, nosso pensamento. A nossa mente vai ser aberta para a verdade. As nossas reflexões vão ganhar o peso da palavra. Nossos questionamentos vão ganhar a resposta da palavra. Tudo que a gente pensa, que é o que Paulo também fala mais para frente, né? Tudo aquilo que é bom, justo, agradável e etc e tal. Nisto, pensar. Como é que você chega nesse nível de pensamento? Gente, com o Espírito Santo. Porque por si só, a gente só pensa besteira. A gente não chega. É um pensamento totalmente moldado por Deus. Você não tem mais pensamento moldado por cultura. Ainda que a nossa cultura seja muito forte, muito enraizada. Você não tem pensamentos moldados por homens. Você não tem pensamentos moldados por ideologias. O seu pensamento é totalmente moldado pelo Espírito Santo. Ele encontra liberdade de moldar seu pensamento. A segunda esfera que ele tem é a liberdade para moldar suas condutas. Condutas. Você vai agir pelo direcionamento do Espírito Santo, que faz com que você entenda o direcionamento da palavra. Então, as suas ações agora vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. E, por fim, a terceira esfera, que é uma das mais difíceis do ser humano, é a vontade. O Espírito Santo, então, vai ter liberdade para agir sobre a sua vontade. Porque a Bíblia também diz que Deus é aquele que opera tanto o querer quanto o efetuar. Como é que o Espírito Santo, como é que Deus... E assim, gente, quando eu falo Deus, entenda Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? A gente não ficar repetindo a trindade aqui o tempo inteiro, mas na sua mente, o Deus Trino tem que ser muito fixo, tá? Como é que Deus controla pensamentos, condutas, vontades? Como é que Ele opera tanto querer quanto efetuar? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo encontra liberdade em nós de moldar pensamento,
condutas e vontades. Isso é liberdade do Espírito, gente. Liberdade do Espírito não é se derramar na presença do Espírito Santo. Isso é uma das facetas do Espírito. Mas a liberdade em si não é o que o Senhor faz na igreja quanto manifestações. Deus é livre para manifestar o que Ele quiser. E entenda uma coisa, galera, quando Deus quiser manifestar na igreja, não tem quem segure Deus. Vai achando que você é o super poderoso, que comigo não vai acontecer. Para! Essa liberdade que Paulo está falando é a liberdade que move internamente, não é externa. E o interno inclui pensamentos, condutas e vontades. Aí você pode dizer, eu sou uma pessoa que o Espírito Santo tem liberdade em mim. Liberdade de quê? De moldar meu pensamento, de moldar minhas condutas, de moldar minhas vontades. Aí ele tem liberdade. Beleza? Se ele não tem espaço para isso, não tem liberdade. Tá? Então a gente não pode usar como desculpa para o que a gente tem hoje em dia aí, que é para falar sobre liberdades litúrgicas. Embora não estou falando mal, ok? Sobre manifestações, sobre dar lugar para o Espírito Santo, sobre ele se manifestar do jeito que ele quiser. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de não usar esse texto fora do contexto, ok? É para isso que a gente está aprendendo. Agora, gente, ele continua, olha, porque todos nós dos quais o véu foi removido, acontece isso com todo mundo? Não. Daqueles do qual o véu foi removido. O que é o véu ser removido? Abaixa um pouquinho para eu ouvir, tá? Isso, abre a sua visão para quem? Ou para o quê? Para Jesus. Então, nós que o véu foi removido, nós que enxergamos a pessoa de Jesus Cristo como glória de Deus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Nós podemos ver e refletir. Qual é a principal ação da glória de Deus na igreja? Transformar a igreja no reflexo de Jesus. Isso você tem que gravar. Isso você tem que anotar, isso você tem que gravar, isso você tem que saber. Porque às vezes a gente acha que a principal manifestação da glória de Deus nas nossas vidas é uma série de outras coisas que não se correlacionam com isso. É que a glória do Senhor seja manifesta em nós, transformando-nos nesse reflexo da imagem de Cristo. Olham para nós e nós refletimos quem? Jesus. Ele continua, aí agora ele vai explicar como é que funciona esse reflexo. Porque ele não é instantâneo. Ele não é instantâneo, gente. E a gente quer que o reflexo seja instantâneo nos outros, seja instantâneo em nós, não entende que é um processo. Aí ele continua, olha, a minha tradução ela já traz diferente, ela já traz com aplicação. Nos transforma, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente na sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ou seja, o processo de nos transformar na imagem de Cristo, no reflexo da imagem de Cristo, ele é um processo gradativo, até você morrer. É isso que o Espírito Santo faz com nós enquanto vida. Não é aceitei Jesus hoje e amanhã eu já tenho a cara de Jesus. Você tem uns carrapichos para tirar ainda. Você tem uns trejetos das trevas que tem que sair de você ainda. Você tem muita coisa para transformar. Então, é um processo gradativo do Espírito Santo de nos transformar na imagem de Deus e fazer com que a igreja tenha a cara de Jesus. Que hoje é uma coisa que está um problema, né, gente? Que é o que mais tem é a igreja que não tem cara de Jesus. O que mais tem é a igreja que não tem reflexos. Você olha para a igreja e você fala, nossa, ela até passa um reflexo de muita coisa. Um reflexo, sei lá, de uma superação social, um reflexo de boa comunhão, mas o reflexo da cara de Jesus. Porque é nisso que resume a glória do Senhor em nós. Porque, gente, presta atenção, as outras coisas, as outras religiões já conseguem fazer por si só. Tem muitas religiões por aí, muitos grupos religiosos por aí, que eles dão banho na gente de ação social. Dão banho. Eu não sei como que eles conseguem se organizar tão perfeitamente daquele jeito. Eles dão um banho de relacionamento interpessoal. Coisa que a gente às vezes não sabe nem se relacionar entre si, não sabe nem olhar na cara do outro. Eles dão banho. Agora, o que são esses pormenores?
Por que não chegamos nesses pormenores? Ou por que chegamos nesses pormenores negligenciando o principal? Qual é o principal da igreja? Qual é a principal manifestação da glória de Deus na igreja? Nos transformar, nos deixar parecidos com Jesus. Se o mundo olhar para a gente e não enxergar Jesus, a igreja está fora da rota. Aí fica nosso critério. Que cara que a gente quer ter. Se a gente acha super importante ter cara de muitas coisas, não ter cara de Jesus, segue em frente. Agora, se a gente acha importante ter cara de Jesus, a gente vai voltar. Entendeu? Beleza? É nisso que resume esse capítulo, gente. Então, a principal manifestação da glória de Deus é nos tornarmos parecidos com Jesus. E isso é um processo gradativo, tá? Independe de quanto tempo de igreja a gente tem, quanto tempo de evangelho a gente tem. É um processo que vai. Beleza? Por isso que Paulo fala, né? Hoje a gente vê em partes, mas um dia vai ser face a face. Hoje eu vejo Cristo em mim, mas lá, no corpo glorificado, eu vou me ver como Ele me vê, totalmente restaurado. Tá? Beleza? Posso passar? Sangue de Jesus, já é 11 horas. Agora a gente vai entrar no processo de devolvendo a glória a Deus. Como que a igreja devolve a glória a Deus? Como que a igreja manifesta essa glória de Deus em nós? Devolvendo, glorificando, né? Porque se o intuito é me parecer com Cristo, as minhas atitudes vão evidenciar que eu me pareço com Jesus. Então, gente, ainda em 2 Coríntios 4 agora, 2 Coríntios 4, olha o que a gente tem no verso 15 e 16. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça, e Deus receberá cada vez mais glória. Agora o 16. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está discorrendo sobre tesouro em vasos de barro, como que existem sofrimentos que fazem parte da caminhada cristã. Não é que caminhar com Cristo é sofrer, é só sofrer, mas existem sofrimentos entrelaçados, né? E ele vai relatando um pouco das suas dificuldades e como Deus pega dessa imperfeição e faz um vaso perfeito. E aí, o que a gente consegue tirar aqui de instrução? Existem propósitos em tudo que nós fazemos para o Senhor, em tudo que nós somos no Senhor. Mas o propósito final da nossa existência, e eu coloquei alguns pontos aqui. O propósito final da nossa existência, o propósito final da igreja, o propósito final do nosso trabalho dentro do reino, e até mesmo, se você quiser ampliar esse trabalho como vocação profissional lá fora, e o propósito final dos nossos sofrimentos, e quando eu falo em final, gente, lembra que Paulo fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Essa cooperação final, do que Paulo está falando? É a glória sendo devolvida a Deus. Ele fala, olha, em questão dos seus sofrimentos, em questão de tudo que você vive, aquilo que você prega e que atrai pessoas para Deus, na verdade, está rendendo glórias para quem? Para Deus. O produto final, para que você existe? Você existe para cumprir uma série de objetivos que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Mas o objetivo final, o propósito final vai ser glorificar Ele. O sofrimento, ele nos molda, ele trabalha muita coisa em nós. Né? As experiências de vida trabalham muita coisa em nós. Mas qual vai ser o resultado final daquela experiência tão sofrida? Glorificar o nome de Deus. Quando você vencer aquilo, quem vai receber a principal glória? Deus, não vai ser você. Não vai ficar para você o título de, super mulher, super homem, que vence tudo na vida, como ela é boa. Não. Nossa, como Deus realmente existe. Nossa, isso só pode ser explicado pela ação de Deus. Tudo, gente, volta a glória para Deus. E se a gente não entender isso, a gente vai transformar o que Jesus diz lá em João, no episódio que ele está pregando, e que algumas pessoas, elas creem em Jesus, mas elas não têm coragem de verbalizar, o texto fala, porque elas ficaram com vergonha dos fariseus e dos judeus. E aí, o que acontece? Ou eu entendo que tudo é para glorificar a Deus, ou eu vou dar sempre um jeitinho de tentar roubar um pouco dessa glória para mim.
Porque a glória, no sentido que Jesus estava falando lá, era de honra. Eles não queriam ser desaprovados. Eles querem ser aprovados o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente quer usar a nossa existência, os nossos dons ministeriais, a nossa vocação e os nossos sofrimentos como uma forma de reconheçam quem eu sou. Eu quero tanto ser aprovado pelos homens que eu esqueço da aprovação de Deus. E a aprovação de Deus depende de render glórias a Deus em todo o tempo. De Deus ser glorificado na minha vida. E é um pensamento que eu costumo trabalhar em todos os grupos que estão perto de mim, todas as pessoas que estão comigo, eu falo, por que você faz o que faz? Por que você é o que você é? Por que você casou? Qual é o intuito do seu casamento? Se não for glorificar Deus, esquece. Ai, Hannah, é muito radical, é radical mesmo. Por que você trabalha? Por que você é professor, enfermeiro, bombeiro, policial? Porque eu gosto. Não, queridos, como você pensa pequeno? Deus te chamou, te colocou alguma coisa para você glorificar Ele no final com isso. Suas habilidades glorificam a Deus. A sua experiência de vida glorifica a Deus. Não tem nada a ver com você, nunca foi sobre você. Só que a gente canta, né? Que nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele, só que a gente não vive. No fim das contas, a gente não vive. Eu quero porque quero essa bênção, porque todo mundo tem que ver que eu sou a boa. Não é que Deus é bom em mim, não. Entendeu? Esse é o propósito final. Agora, resultado. Então, a gente tem propósito, a gente tem resultado. Tudo que a gente tem como resultado na vida, também vai dar glória para quem? Para Deus. E aí no 16 ele está falando assim, no 16 ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer, cara, você está morrendo. Novidade, todo mundo sabe. Você está morrendo, o seu corpo físico está, já era. A partir dos 30, para você que não sabe, você começa já a perder o seu vigor, tá? Já começa, é a partir dos 30 anos que o envelhecimento começa. Então, já está nos 30 aqui junto comigo? Começamos a morrer. Começamos a envelhecer, a célula já está caminhando para o fim. É por isso que nos 30 você acorda um dia, se olha no espelho e fala, credo, estou velha, o que aconteceu? Começam as modificações. E Paulo começa a falar essa coisa óbvia, né? Ainda que nosso exterior esteja morrendo, está morrendo, galera, é aos poucos a morte. A gente acha que a morte é na hora que morre mesmo, é aos poucos, gente. Envelhecer é caminhar para a morte, tá? Bem-vindo à realidade. Tomara a Deus se continue sendo aos poucos, né? Sobre nós, que não seja instantâneo. Mas, ele fala assim, gente, acontece uma coisa muito legal. Enquanto você está morrendo aos poucos, eu sei que não é muito legal pensar sobre isso, volta aqui. Enquanto você está morrendo aos poucos, a morte ela é gradativa. Você não tem como barrar a morte, ela vai progressivamente te levando para morrer, né? Mas tem um processo interno que acontece em você simultaneamente com o seu processo físico. Que processo interno é esse? É o processo espiritual. Ele fala assim, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Gente, que paradoxo lindo. Enquanto o nosso corpo físico vai caminhando para a morte todos os dias, o seu interior está caminhando para a glorificação todos os dias. O Senhor está trabalhando o seu espírito, porque Ele tem guardado lá na frente. Isso não é demais? É um processo ininterrupto. Da mesma forma que o processo do lado de fora não para, o processo do lado de dentro também não para. Todos os dias o Senhor falando, nossa, vai, Hannah, mais um dia que eu estou te preparando lá para frente. Mais um dia, Ju, mais um dia, Josi. Isso é fantástico, gente. Paulo está falando. E aí ele traz uma relação de cultivar, desfrutar. Aonde nós vamos cultivar do resultado final? Vai ser em terra? Não. O cultivo todo é em terra. No céu você não cultiva mais nada. No céu você só desfruta. Mas o resultado final vai ser no céu. Então eu tenho que valorizar o cultivo da terra se eu quero colher alguma coisa lá na frente. O cultivo é aqui, gente. O plantar é aqui. O deixar trabalhar é aqui. Tá? Por isso que Jesus fala também, lembra? Aquele que entesoura, né, que forma tesouros pensando no céu e não nas coisas terrenas, tem coisa para colher lá. Agora, quem está focado só nas coisas terrenas, vai colher o que lá no céu? Beleza? Posso passar essa parte? Agora, a gente tem um monte aqui para ver. Agora, gente, devolvendo a glória em Deus na pessoa de Jesus
e no nosso comportamento, tá? Como é que é na pessoa de Jesus? 1 Pedro 4, vamos lá rapidinho. Que mais de 1h30 de aula, seu cérebro não aguenta, se não for treinado. Oi? 1 Pedro 4. Vamos ver primeiro na pessoa de Jesus. Como é que nós devolvemos a glória a Deus na pessoa de Jesus? 1 Pedro 4, verso 11 e 14. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Querido, sabe os dons que Deus te deu? Sabe aquilo que o Senhor te deu? O que Paulo está falando aqui em 1 Pedro? Sabe tudo que você tem? Sabe os seus ministérios e os serviços e toda a realização na casa do Senhor? Os ministérios, serviços e toda a realização na casa do Senhor servem para glorificar a Deus. E como é que os nossos serviços no reino glorificam a Deus? Através de nós mesmos? Não. Através de Jesus Cristo. Por que que é através de Jesus Cristo? Porque no corpo Jesus é o cabeça. Os braços só funcionam porque a cabeça mandou funcionar. A perna só faz o que faz porque a cabeça mandou andar. O nariz só respirou porque a cabeça mandou respirar, o cérebro comanda. Então, tudo que você faz no reino, querido, não esquece. Você só faz porque Deus te capacitou para fazer. Porque Jesus te mandou fazer. Porque Jesus te chamou a fazer. Então, a glória é devolvida para Deus. Deus recebe a glória na pessoa de Jesus através de você. Mas Jesus te usou. Beleza? Então, os nossos dons, ministérios e serviços funcionam nessa escalinha aí. Ok? Funcionam por causa do cabeça. E a igreja nunca pode arrancar a cabeça do corpo, senão ela vai ser um zumbi espiritual. Ó, veio agora na minha cabeça aí. Uma igreja que anda sem a cabeça, ela é um zumbi espiritual. Ela não é um corpo vivo. Ela é um morto-vivo. Ela é alguém que Jesus diz em Apocalipse, vou te vomitar. Avançando, 1 Pedro 2. Ah, não, tem um 14. Ó, o 14, gente, na pessoa de Jesus também. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Só que aí ele continua um pouquinho aqui falando, gente. Vou até ler aqui com vocês, porque tem que ler, ó. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, se intrometer nos assuntos da vida dos outros. O que Pedro está explicando aqui? Gente, vamos deixar bem claro o que é sofrer pelo nome de Jesus? Porque se você rouba, se você mata, se você é um fofoqueiro, se você se mete no que não deve, você não está sofrendo pelo nome de Jesus, você está sofrendo por causa de você mesmo. Que hoje tem povo que acha que só porque é crente já é perseguido, né? E olha outra palavra que me veio na mente. É uma esquizofrenia santa. É uma ideia esquizofrênica de eu sou perseguido por todo mundo, mas, na verdade, ela não tem nada a ver com o nome de Jesus. É que você faz tanta, desculpe usar essa expressão, não sei nem se eu posso, tanta cagada na vida, que aí depois você quer usar o nome de Jesus no negócio. Pedro está falando aqui, você por causa do nome de Cristo. Nós somos humilhados às vezes. Ah lá, o cristão, que acredita em Jesus. E o alienado, o fanático. Está falando tudo isso, está te perseguindo. Olha que a gente nem vive a perseguição dos países orientais, né? Que estão vivendo. Vai chegar nesse nível, viu? Fique esperto. Vai chegar para a gente também, vai chegar para toda a nação. É bíblico. Quando chegar nesse nível pesado, se lembra. Fala, que bênção ser decapitado por Jesus. Que bênção. Por quê? Porque a glória do Senhor repousa sobre você. Sintam-se, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Nossa, que honra ser chamado de cristão. Que honra. Você sente honra? Porque a humanidade agora, os nossos co-irmãos por aí, não gosta nem de ser chamado de evangélico, tem que ser gospel. Entendeu? É roupa gospel, música gospel, programa gospel, rave gospel. Não sei onde a gente vai parar. Porque ser cristão já virou uma ofensa.
Ou a gente usa ser cristão para não ofender o outro e tentar colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Né? Porque ser evangélico também já deu tanta vergonha. Acho que algumas pessoas fizeram por aí, então eu nem uso mais que eu sou evangélica, enfim. Beleza? Agora, gente, no comportamento, 1 Pedro ainda volta um pouquinho, capítulo 2, verso 12. Como é que nós glorificamos a Deus no nosso comportamento? Primeiro comportamento que a gente tem que glorificar a Deus, gente. Sabe com quem é? Com os incrédulos. A gente faz parte de uma igreja e a gente tem um desejo desenfreado de querer agradar os de dentro. De querer mostrar para os de dentro que a gente se converteu de verdade. Mas existe uma matemática meio maluca do Senhor que é assim. Se você se mostrar crente verdadeiro para os de fora, automaticamente você vai ser crente verdadeiro para os de dentro. Se você se preocupar demais com os de dentro, você vai acabar esquecendo os de fora. Não é uma matemática maluca? Então a gente precisa começar a voltar e a reverter um pouquinho esse negócio aí. Para a gente não ter duplicidade, né? Não usar máscara. Olha só. Procurem viver, 2:12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Procure. Por que Pedro está falando procurar, gente? Esse procurar aqui é no sentido de se esforce. Tente. Dê o exemplo, seja diligente. Por quê? Porque vai ter momentos que a gente vai deslizar. Você não é um robô. Só que ele fala, se esforça. Não fica já chegando falando, tanto faz, eles são assim. Eu ainda consigo ser um pouco mais santo que eles. Sabe? Esse pensamento equivocado, se esforça. Mas ninguém dá a mínima para Jesus, mas se esforça. Por quê? Porque tem um resultado aqui. Sabe qual é esse resultado? É o que ele fala. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. É uma coisa tão séria que aquilo que a gente faz no meio dos incrédulos, nós temos a impressão de que vai ter o resultado só aqui. Pedro está apontando para o futuro. Quando Jesus vir na segunda vinda julgar o mundo e passar um filme, todo mundo passar pelo julgamento, as pessoas vão ver na igreja a glorificação do Senhor. Aquilo que a igreja foi acusada injustamente, vai falar, nossa, não era, eles eram realmente os filhos de Deus. A gente estava errado. A gente estava errado quando a gente disse que toda a igreja era ladrona. A gente estava errado, o mundo, quando disse que todo pastor era ladrão. Todo pastor era pedófilo, todo pastor era... Uns caíram, uns realmente erraram, uns realmente escorregaram na casca da banana e vão colher, por isso que a Bíblia diz que vai colher. Só que o mundo, no dia do juízo, vai olhar para a igreja e falar, ela realmente era vitoriosa de Cristo. Ela realmente era o povo que Deus moldou para ser filho. Eles realmente não eram essa coisa horrível que a gente dizia ser. Eles eram aqueles que Deus chamou para glorificar o nome dele. Não é uma coisa terrena, é que a gente resume tudo na nossa vida pessoal. A gente resume nossos negócios no trabalho, os nossos problemas na igreja, nossos problemas com a vizinha, com coisas pessoais e corriqueiras e terrenas. A gente vive caminhando para o céu, mas achando que a vida é só a terra. Gente, se a igreja não começar a acordar para o futuro, para o céu, não começar a voltar a falar de Apocalipse, não começar a voltar a falar de uma série de coisas, de falar do céu, de falar de Jesus, a gente fica resumindo a vida no aqui e agora. Entende? A gente acha que tudo que tem que ser solucionado é por causa do meu problema agora. Mas olha Pedro falando que você dando um bom exemplo entre os incrédulos vai ter uma repercussão futura. O seu exemplo. Continuando, 1 Coríntios, agora a gente volta. 1 Coríntios capítulo 6. Agora o bicho vai pegar. Nós vamos falar de um negocinho aí que dá muito pano para manga. Aqui, gente, é Paulo falando a respeito do que Deus nos fez para glorificar a Deus através do nosso corpo, através do nosso corpo. E lembra que eu falei que havia muita questão de moralidade sexual aqui entre o povo de Coríntio?
Teve até uma situação que lá na segunda carta, Paulo teve que escrever, falando a respeito de um cara que teve relação com a esposa do pai dele, que causou uma turbulência tão forte na igreja, porque ele conseguiu arrastar algumas pessoas para esse pensamento. E aí Paulo falou, perdoa esse irmão, enfim, de tão feio que era o negócio. Eles eram muito permissivos sexualmente. Tudo isso porque, resumindo aqui o capítulo 6, que eu vou me ater só com vocês em 2 versos. Havia uma influência da cultura grega muito forte, da filosofia grega muito forte. E uma dessas influências era que o povo acreditava, o povo de Corinto e os povos ali pagãos daquela região, acreditavam que, olha como isso é forte, gente, e é um pensamento que você vai ligar aí, que está presente em algumas mentes até hoje na igreja. No mundo, né? Eles relacionavam o sexo com o mesmo peso que o alimento. Ou seja, o alimento foi feito para saciar a fome. E eles diziam, da mesma forma, o sexo foi feito para saciar o corpo. E aí eles diziam assim, o corpo foi criado para o sexo. O sexo foi criado para o corpo. Da mesma forma que eu não consigo refrear um apetite natural, se eu estou com fome eu tenho que comer, se eu não comer eu vou morrer. O povo de Corinto dizia, da mesma forma, se eu tenho vontade de me relacionar sexualmente, eu vou me relacionar. Não importa se isso vai ser dentro de um casamento ou fora dele. Não importa se isso vai ser, de repente, com pessoas do mesmo sexo. Não importa se isso vai ser, de repente, com várias pessoas, numa orgia. Não importa, de repente, se isso vai ser com várias pessoas em períodos diferentes, que é a fornicação. Não importa se isso vai ser fora de um casamento, quando eu já sou casado, que é um adultério. Se eu tenho vontade, eu vou lá e faço. E aí Paulo vai confrontar isso. E como é que Paulo vai começar confrontando isso? Ele vai começar dizendo, olha, tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Vocês estão querendo partir do princípio das coisas que são permitidas ou não? Vocês querem comparar alimento com sexo? Não, vamos deixar essas coisas aqui muito bem mais claras. E aí ele fala assim, eu quero que vocês peguem comigo no verso 13, que diz assim, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Um dia Deus não vai acabar com o alimento? Um dia Deus não vai acabar com o estômago? Nesse sentido, né? Que seu corpo ainda vai estar lá. Aí ele continua. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Vocês não podem usar essa correlação. Sabe por quê? Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Para aí. O alimento até foi feito para que você não morra de fome. Foi uma dádiva do Senhor. Mas o seu corpo foi criado para Deus. O relacionamento que Deus tem com você inclui o seu corpo. Primeiro ponto que a gente tem que entender de um corpo que glorifica o Senhor. Tem gente que fala assim, você já viu uma coisa assim, essa carcaça aqui vai ficar, o importante é o corpo que eu vou receber lá no céu. Já viu isso? Porque no céu vai ter vitrine? Você vai escolher o corpo que você quer? Gente, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorificado, mas é o mesmo corpo. Só que num processo, numa apresentação diferente, de glorificação, não vai ter uma vitrine no céu. Deixa eu ver. Quero esse. Tá cheio de luz brilhante piscando. Tá brilhando mais que Moisés, quero esse. Que loucura é essa que a gente faz aqui? A vida é essa, não interessa não o que eu faço com o meu corpo, querido, o corpo é meu. O corpo não é seu, não, é do Senhor. É Paulo quem está dizendo. É uma carta, tá bom, nem vou entrar em questões teológicas de debate, de que era uma carta, de que era circunstancial, de que era territorial, porque tem muita coisa sistemática que se aplica nas cartas de Paulo para os dias de hoje. Inclusive, aqui eu estou abordando imoralidade sexual, porque Paulo está abordando essa questão. Mas quando ele fala que o corpo é do Senhor, é em todos os segmentos, gente.
Tem uma pregação do Luciano Subirá que eu super indico para você, caso você queira se aprofundar nesse assunto, que ele vai falar sobre o cuidado com o corpo. Anota aí, no YouTube, Luciano Subirá, cuidado com o corpo. Faz muito tempo que eu assisti, ela foi muito boa. Já ouviu? Muito boa, né, Elise? Ele vai falar, mano, ninguém presta atenção no corpo como parte de glorificação ao Senhor. E aí ele vai falar, né, de você que não liga que está acima do peso, você que está com as artérias e veias entupidas, você que não está nem aí para nada, porque seu corpo é só uma carcaça. Saiba que esse pensamento também era filosófico grego, de que o corpo era só um aprisionamento da alma. O corpo não servia de nada. Isso era uma filosofia grega que às vezes está intrínseca em nós. Esse pensamento, essa filosofia, ela deu margem para heresias dentro da igreja. Chegou uma época que a igreja enfrentou uma heresia que era assim, pode continuar pecando, porque o que você faz com o corpo não afeta o espírito. Foi uma heresia que foi muito combatida no início da era cristã. Baseado nesse pensamento filosófico. Seu corpo não vale nada? Tanto faz, pode pecar. O importante é que você não faz com o seu espírito. Entendeu? E Paulo está falando o quê, gente? O nosso corpo, ele glorifica ao Senhor. E no quesito imoralidade sexual, Paulo não vai dar um soco, não, ele vai dar um chute. Ele vai dar um pontapé nas pessoas falando, quem disse para você que apetite sexual não é uma coisa que você pode controlar? Que hoje é uma das partes mais bagunçadas do corpo de Cristo. É a parte sexual. Está um problema muito sério. Porque o nosso pensamento ele já está moldado. Imagina, adolescente tem que fazer sexo mesmo, faz parte dos impulsos. Imagina namorar 3 anos e não ter relação sexual. Imagina, isso não é comum. A gente chegou no nível de... Eu nem vou me aprofundar tanto aqui, tá? Estou só pincelando um pouco, mas a gente chegou num nível de a gente não acreditar na pureza sexual dos outros. A própria igreja não acreditando na pureza sexual da igreja. Por quê? Isso é ou não é resquício de um pensamento filosófico lá atrás? Gente, é apetite sexual, Deus deu, não dá para controlar não. Não dá não? Oi. Olha o nível que a gente está na humanidade. 15 anos. Gente, é difícil. Mas o que eu quero trabalhar com vocês não é o pensamento do mundo. O problema é esse pensamento mundano adentrar a igreja. Porque está tão forte hoje que os jovens mesmos não têm coragem de assumir. Tem vergonha. Imagina que eu vou falar que eu ainda sou virgem. A gente chegou num nível de coisas assim que a imoralidade sexual ela ganhou um espaço de... É legal. E assim, o seu corpo, Deus entende. Já viu isso? Deus entende. Ou quando a gente fala assim, Hannah, eu já ouvi muita essa expressão, Hannah, eu preciso. Não é assim. De pessoas chegarem para mim e falar assim, como é que eu faço com isso? Eu falei, como é que você faz com isso? Você controla? São muitas pessoas que falam isso para mim, gente. Não é uma coisa simples. Só que Paulo está ensinando aqui, presta atenção. E aqui, novamente, eu estou dando ênfase à imoralidade sexual, porque é o assunto que Paulo está abordando. Mas eu quero que vocês façam uma expansão na mente de vocês aí, de glorificar Deus com o corpo de uma forma geral, tá? Mas, olha só, a adoração a Deus inclui o meu corpo. Então, eu preciso começar a moldar. E aí tem uma frase, eu esqueci o nome do cara agora, tá? Mas eu li isso no livro do Hernandes, no comentário expositivo dele, ele usa a frase de um cara. Mas a frase não é minha, então a frase dele diz assim, nós não somos habitação do Espírito Santo, certo? Hoje nós somos templo, nós somos habitação. Então eu tenho que redirecionar o meu pensamento. Tudo aquilo que eu tinha como ideia de profano dentro do templo, eu também tenho que ter ideia de profano no meu corpo.
Sabe aquilo que a gente acha inadmissível ser feito na casa do Senhor? Também é inadmissível que você faça no seu corpo. Aí a gente começa, a responder essas perguntas e parar com essas ideiazinhas toscas, essas perguntas do, posso fazer tal coisa com o meu corpo? Não vou dar nome, você já sabe o que é. Posso fazer tal coisa no meu corpo? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso? Não sei se você faria no templo do Senhor, porque seu corpo também é templo. É só uma ideia de reflexão, eu não estou acusando quem faça, eu não estou dando nome nas coisas, eu estou só pensando, falando para a gente começar a refletir no corpo como realmente habitação. Tá bom? E aí ele vai continuar rebatendo essas questões, porque ele vai dizer aqui, ó, no 18, né, que ainda tem o último slide. Fujam da imoralidade sexual. Qual é o conselho que Paulo dá em relação à imoralidade sexual? Ele está mandando resistir? Ele está mandando ver até onde você consegue? Ele está mandando você testar seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos? Ele está mandando a gente perna para que te quero. E o Ney até deu uma aula esses dias, não, ele deu uma ministração esses dias, né, com Sansão nesse sentido, que Sansão não fugia, Sansão se deixava. Gente, a instrução de Paulo é fuja. O que José fez? Ele fugiu. Não interessa se minhas roupas ficou na mão dela, se eu vou para a cadeia, ele fugiu. E a gente tem uma ideia, inclusive quando a gente trata esse assunto e a gente orienta as pessoas, que a gente tem uma ideia de que o fugir é para algumas pessoas, não são para todas. Isso é um pensamento equivocado. Ah, eu não preciso fugir. Isso é para Beltrano que tem problemas com essa questão sexual. Ah, quem tem que fugir é o adolescente que está com os hormônios à flor da pele. Quem tem que fugir é a mulher que teve uma vida promíscua, sei lá, ela veio da prostituição. Ah, é o homem. Gente, o fugir é para todo mundo. Não se brinca com essa parte sexual do seu corpo. Nenhuma parte do seu corpo você pode brincar, mas essa parte você tem que dar uma atenção muito grande. Porque se você não fugir, você vai cair. Não tem superpoderes aqui, tá? Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Se é um pecado contra o próprio corpo, quem você está profanando indiretamente? O Espírito Santo, que habita em você. Contra quem você está pecando indiretamente? O Espírito Santo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus em seu corpo. Vocês foram comprados por um alto preço. No mínimo que você pode fazer é honrar a Deus no seu próprio corpo. É o mínimo. Não é uma questão só de, eu não vou pecar para ficar legal com Deus. Não é porque eu faço questão de honrar a Deus no meu corpo. Ah, por que, Hannah, você não faz tal coisa? Porque eu faço questão de honrar a Deus com isso. Para mim não é importante fazer. Eu prefiro ir para o outro lado, que é honrar a Deus. No que eu puder honrar, eu vou honrar. Não interessa se na letra mesmo tal coisa é pecado ou não. Eu prefiro só honrar. Entendeu? Então, gente, na questão da imoralidade, que ele bate muito, fuja. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você faz com o seu corpo vai ter consequências, sim, na sua vida espiritual. Beleza? Para mais informações, fique com o Luciano Subirá. E aí, agora vamos para o próximo tópico. Isso aqui ficou legal? Beleza? Deu para entender? Gente, tem muito pano para manga, tá? Tem muita coisa que eu posso abordar dentro desse assunto aqui, mas não é o tópico da aula. Não posso ficar falando de sexo aqui o dia inteiro. Só elas? O que é isso? Vamos ver. 1 Coríntios agora. Não, mentira. Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 5. Verso 27. Nossa, tem umas coisas muito legais, né? Que eu não posso abordar mais naquele assunto, mas tem umas coisas bem legais daqui. Mas vamos lá. Que me veio na mente agora. Que as pessoas falam, não tem escape do Senhor. Tem um escape do Senhor que eu ouvi numa ministração que foi sensacional, mas não dá para abordar aqui. Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 27. Gente, outra forma de glorificar a Deus é a igreja irrepreensível. Assim o fez, vai a parte B do 25. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando com água por meio da palavra. Para que Jesus se entregou por nós? Para nos purificar, obviamente nos justificar, né? Nos dar a redenção,
mas também nos purificar, nos tornar limpos diante do Senhor. Então, toda a parte purificadora, quem já fez pela igreja, gente? Jesus. Agora presta atenção no chulaps que vai vir na nossa cara. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Sabe qual é a outra característica de uma igreja que glorifica o nome do Senhor? É uma igreja irrepreensível. É uma igreja santa. E uma igreja santa não é uma igreja que é perfeita. Esse santa aqui é a igreja que se esforça, presta atenção. É uma igreja que se esforça para se manter limpa. É uma igreja que se esforça para se manter pura. Observa a palavra que eu estou usando. Manter. Manter. Ele não está dizendo que a igreja vai criar meios de ser o que ela não consegue ser sozinha. Tudo que Jesus tinha para fazer por nós, para nos habilitar, Ele já fez. O que a igreja tem que se esforçar, gente, para manter? Sabe quando você faz faxina na sua casa, você fica revoltada, tipo eu? Que alguém entra e já começa a sujar? Qual é a sua raiva? Qual é a sua ira? Eu tive um super trabalho para limpar e eu estou só pedindo para você manter. Conservar limpo. Não estou nem pedindo para você ir lá lavar a louça. Né. Não é assim que a gente fica? Ou em outros ambientes do trabalho, do que for, você organizou, você limpou, você fala, mano, é só manter. O infeliz vai lá e ainda pisa com o pé, né? Humilha. Gente, eu tenho uma preocupação quando alguém está limpando o chão, seja onde for, em qualquer estabelecimento. Eu falo, você me dá licença, eu vou pular aqui. Né? Mas enfim, voltando aqui. Qual é a ideia que o Senhor está trabalhando aqui? Gente, é só para manter. Qual é a dificuldade de vocês se manterem limpos? Não estou pedindo muita coisa de vocês. Estou pedindo só para vocês não se contaminarem com o mundo. Porque se vocês deixarem essas impurezas infiltrarem a igreja, quando eu vier buscar vocês vão estar podre. E eu não venho buscar uma igreja suja. Eu não venho buscar uma igreja com vestes sujas. Eu quero uma igreja limpa. Eu quero um povo que eu reconheça. Não um povo descaracterizado. Gente, Deus está pedindo só para a gente manter. Deus já nos limpou. Então, aquela velha história de, ai, Hannah, eu não consigo ser, eu não sou, eu sou imperfeito. Não, cara, você é humano, sim. Você é imperfeito, sim. Eu também sou imperfeita. Mas eu creio no processo que o Senhor fez na minha vida e que eu vou dar continuação. Impedindo as impurezas. Que é aquela velha história, gente, nem tudo é pecado. Tá? Senão a gente vira um legalista. Ai, é pecado, é pecado. Nem tudo é pecado, mas muita coisa é impura. E muita coisa impura te leva a pecar. Então, na verdade, querido, o resistir ao diabo, né? O fugir da tentação, resistir ao diabo, o fugir da tentação, ela é o fugir das impurezas. Fugir da aparência do mal. O mal com a sua cara feia é o pecado propriamente dito. Aquele mal disfarçado se chama impureza. É aquela coisa que você fala assim, se eu fizer, eu corro um risco de pecar. Aquilo pode me levar a pecar. E a igreja está no pode. Pode tudo. Uma manchinha só, manchinha. Daqui a pouco, cara, é a veste inteira que está podre. Beleza? Então, Deus quer uma igreja irrepreensível. Por que Deus quer uma igreja irrepreensível? Para isso daqui, ó. Chegamos no slide final. Tudo começa com Cristo. Tudo termina com Cristo. Apocalipse 19. Vou ler aqui, ó. Em seguida, 19, verso 6. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! A multidão é grande, hein? Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e exultemos, a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro.
E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. O que nós estamos lendo aqui, gente? Agora nós chegamos no ápice do céu. E o que a igreja está fazendo nessa parte da visão de João? A igreja está glorificando a Deus. Então eu já vou desmistificar na sua mente um céu subjetivo. Porque o povo quer um céu que tenha pizza, que tenha rio de todinho. O povo fala que no céu vai voar nas asas do anjo. O povo é cheio das ideias malucas, subjetivas do céu. A gente quer o céu à própria maneira. Você no céu, querido, sabe qual é o ápice do encontro no céu que o Senhor está esperando nós? É para acontecer aquilo, ó. Visão da alegria, da vitória da igreja. A igreja está eufórica. Sabe por quê? Porque ela venceu. O anticristo foi derrotado. Satanás já está pronto ali a ser derrotado, que o próximo já vai vir o Armagedon ali, na sequência. A igreja está vitoriosa. A gente venceu. Tem gritos, parecem trovões que João está descrevendo. E o que está acontecendo ali? O povo está alegre porque Jesus voltou. O povo está alegre porque se reuniu com Jesus. E o povo está alegre porque o casamento finalmente vai acontecer. Da noiva com a igreja. E na boca do povo está saindo o quê? Glorifiquem a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é rei dos reis. Cara, esse é o nosso ápice no céu. Ai, Deus vai fazer um monte de coisa, vai colocar pedrinha com um novo nome, é uma cidade santa, vai ter uma série de coisas lá. Mas sabe qual é o anseio do Senhor? Ceiar conosco, casar conosco. Ai, que coisa chata. Tem um inferno como segunda opção. O céu ainda continua sendo bom. Que a gente vai glorificar a Deus. E aí, galera, ele fala bem assim, ó. Felizes são os convidados para esta festa, para o banquete de casamento do Senhor. Aquela que vai casar e aquela que é convidada é a mesma pessoa, tá? Aqui é só figura de linguagem. E aí, o que vai acontecer? Nós somos os convidados, porque, na verdade, nós vamos casar com Cristo. E o processo desse dia, gente, como é que funciona esse casamento? Para a gente entender o que Jesus está aguardando conosco, o que Deus está aguardando, né, nesse casamento de Jesus, que é o noivo, com a igreja noiva, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o casamento judeu, tá? O casamento judeu, ele tem 4 processos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o noivado. No noivado, tanto a mulher quanto o homem, eles já estão legalmente casados. Legalmente casados. Eles já estão, como é que fala? Prometidos um ao outro. E não tem como quebrar aquilo, a não ser que tenha um escândalo de adultério, como houve no caso da Maria na mente de José, tá? Então, eles já estão legalmente prometidos um ao outro, mesmo que eles ainda não tenham consumado fisicamente o casamento e não estejam morando dentro da mesma casa. É diferente de nós. Nós ocidentais temos uma ideia de casamento como o noivado, algo que pode ser rompido, tá? Ainda é um período antes do casamento. Para o judeu nessa época, não. Tá noivo, você já está desposada. Está só aguardando chegar o cumprimento da festa. Qual é a aplicação que o Senhor quer dar para a gente já nesse primeiro momento com a igreja? Nós já estamos legalmente casadas com Jesus. Nós já estamos comprometidas com Jesus. Então, tudo que eu faço fora desse casamento é um adultério ao Senhor. Você não casa só quando chega lá. Lá é a festa. Você está casada aqui. Então, quando você fica de mãos dadas com o pecado, você é um adúltero, uma adúltera. Porque nós já estamos compromissados. Não dá para glorificar a Deus sem assumir esse compromisso. Para chegar na grande festa de glorificação da igreja, ela começa a glorificar a Deus aqui. Como? Com suas atitudes de noiva pura, linda, santa, irrepreensível, que não trai o seu noivo. Segundo processo, vinha um intervalo. O que era um intervalo, gente? Era o período que o noivo tinha para se preparar financeiramente e pagar o dote da noiva. Jesus já pagou o nosso dote na cruz. Todo o preço já foi pago. Qual é o intervalo, então, que a igreja está vivendo? É o intervalo do qual só Deus sabe quando que Jesus vai voltar.
Esse intervalo da igreja é o intervalo para a igreja se preparar. Porque enquanto o noivo buscava o dote, a noiva ficava no tratamento especial dela. Se preparando para a grande festa, se preparando para o encontro. Quando o noivo chegasse, ele ia falar, nossa, que linda, que maravilhosa. A gente tem a cultura de se preparar num dia só, o dia da noiva. O que Jesus está nos ensinando, segundo a cultura judaica, é aproveite o seu intervalo chamado vida para se preparar. Porque quando você morrer, você vem. Claro que vai ter o tempo da festa, que é igual para todo mundo, tá? Não entrando aqui em funções escatológicas. Mas esse intervalo é a sua vida. É a nossa vida. É o intervalo de Jesus ainda que vai vir voltar. Só Deus sabe quando que vai ser essa segunda vinda. Depois, o terceiro estágio, procissão. É quando o noivo saía da sua casa com vários músicos, com seus amigos. E ele está indo fazer o quê? Buscar a noiva. Então, nós estamos aguardando ainda essa grande procissão do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens com seus anjos, com seus exércitos. Quando ele vier buscar a noiva, acabou, filho. Não tem mais chance para ninguém. E aí ele vai buscar a sua noiva e vai nos levar para onde? Para o casamento, que é finalmente as bodas. Na cultura judaica, o casamento durava entre 7 e 14 dias. Só que esse casamento que a gente vai ter vai durar a eternidade. Não tem risco de divórcio. Uma vez lá com Cristo, para sempre estará. Acabou. Só que nós estamos nos preparando para isso. Então, o que João vê nesse momento? O reino eterno de Deus. E ele vê a noiva preparada. Essa noiva está finalmente preparada para fazer o quê, gente? Para glorificar a Deus. E aí vai ter uma hora que ele vai adorar o anjo, porque ele fica tão extasiado com o que ele vê, que ele fala, nossa, como se estivesse agradecendo o anjo, para o anjo estar mostrando aquilo para ele. E ele fala, para. Eu sou co-servo de Deus, assim como você também é servo de Deus. Adore somente a Jesus. Então, aqui a gente fecha entendendo que a nossa glorificação a Deus, ela é baseada numa adoração genuína. Ela é uma adoração objetiva. De tudo que a gente já aprendeu, a gente não adora na nossa subjetividade. A gente adora na objetividade que Deus nos chama, nos capacita e nos ensina a adorar. Adore assim. Uma adoração direcionada, porque o anjo fala, querido, levanta, se curva para lá, ó. Eu só posso, a minha adoração também direcionada somente a Deus, na pessoa de Jesus, e ela é indivisível. Então, noivas do Senhor, se preparem para uma adoração genuína, objetiva, direcionada e indivisível. Fala, Elza. Procissão. E depois bodas. Meninos, meu negócio parou aqui. Passou. Isso. Procissão era quando o rapaz ele saía de casa para buscar a noiva, para fazer a festa. E ele ia com os amigos, os músicos atrás. Gente, entenderam? A gente tem que aprender a glorificar aqui, porque, desculpa, você está imaginando o rio de todinho, mas no céu você vai glorificar a Deus. E ele vai ser muito legal, muito mais legal que o inferno, porque tem muito mais coisa lá. Mas a essência do céu é render glórias a Deus. Você vai estar em êxtase de adoração ao Senhor, de glorificação ao Senhor. Gente, concluímos, glória a Deus. Não aguentava, eu já queria terminar essa aula. 6 aulas, foi uma honra para mim, foi um prazer. Gostaria muito que muitas mais, eu espero, né, que essas aulas alcancem mais pessoas. Concluímos a teoria, mas a prática é uma ação que se começa aqui e continua na eternidade. Não fica se entupindo de conceitos, não faz nada com esses conceitos. Eu tentei resumir em 6 aulas, o principal aí da glória de Deus, não sou perfeita, com certeza tem muita coisa que eu não abordei aqui, mas se a gente pegar pelo menos esse básico e colocar em prática, muita coisa vai mudar, não vai? Vamos fazer então? Tá, gente? Para que a gente continue essa adoração na eternidade. Beleza, gente? Dúvidas? Nenhuma? Me desculpa, eu passei um pouco do horário, não gosto de passar de 1h30 de aula, mas foi a última aula, eu sempre passo um pouquinho. Tá bom? Oi. Não, em outro momento a gente aborda isso. É porque eu falei, aquele assunto ele é tão específico que ele abre um leque. Ele é muito profundo. Entendeu? Tem muito assunto, tem muita coisa para falar.
é que se eu continuasse naquela linha de raciocínio, a gente não terminava a aula hoje. Tá? Eu só quis frisar um ponto com vocês. Gente, beleza? Domingo que vem uma série nova. Tá bom? Você vai descobrir o tema mais pra frente. Beleza? Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe sua presença nesta série. Muito obrigada por terem vindo. E se perdeu alguma aula, vê lá. Tá? Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te reverenciamos pelo aquilo que o Senhor é. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Pai. Se nós, assim como João, em algum momento a gente deu uma escorregadinha e virou a adoração para onde não deveria, rendemos glória para onde não deveria, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a sermos uma noiva santa. Nos ajude, Pai, a nos prepararmos para estar contigo na glória, nessa grande festa de casamento. Senhor, eu te agradeço por estas 6 aulas, pelo Senhor ter me sustentado. Eu te agradeço pela sustentação dos meus irmãos. Que o Senhor continue fluindo em nossos corações. Pai, desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, para o aprendizado, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, você? Tudo bem, apesar de um pouco preocupada. Programação da semana. Minha oração tem propósito, segunda-feira às 8h30. Quarta-feira às 8 horas, culto de louvor e adoração. Homens que oram com propósito, sexta-feira às 8h30. No final de semana, venha para a Célula dos Jovens, sábado, às 15 horas. Domingo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Aulas Kids voltaram, domingo às 10 horas, domingo às 19 horas e quarta-feira às 20 horas. Domingo, às 19 horas, Culto da Família. Santa Ceia, primeiro domingo do mês, às 19 horas.